e ela resolveu começar a investir em marketing. Ela resolveu, pelo menos de forma intencional, seja com uma agência, seja internalizando, ou seja de qualquer outra forma, ela mesma fazendo. E aí a pergunta é, o que muda no meu faturamento se eu começar a investir em marketing de forma intencional? Bom, vamos lá. Hoje, o mercado diz que você precisa pegar pelo menos 2% do seu faturamento, pelo menos. O ideal seria 5 a 10, né? Mas eu pego 2% do meu faturamento para investir em marketing. Vamos supor, eu tenho 10 mil de faturamento, 2% é R$200, certo? Ok, então eu tenho R$200 para investir em marketing. O que eu tenho que fazer com esses R$200 para investir em marketing? Eu preciso olhar para o meu público-alvo primeiro. Então, esse público-alvo, ele está onde? Ele está no Google, está no Instagram, no LinkedIn? A partir do momento que eu mapeio isso... Mas, Marta, como eu vou mapear isso? Bom, se você tem um público-alvo e você não está onde ele está... você vai ter que rebolar, né? Para entender o que esse cara consome. Ele consome o quê? Quais são os tipos de conteúdo que essa pessoa consome? Esse cara, por exemplo, ele pode estar nos eventos. Você pode fazer um grupo de indicação, network. Eu não estou falando nem do digital, por exemplo, tá? E você pode montar alguma coisa. Você pode estar num prédio. A gente tem casos aqui de cliente entrar num prédio onde o prédio tem um monte de médico e ele fazer um folder bem legal e ir entregando para esses médicos, entendeu? Então, você falou uma palavra bem interessante. Intencionalidade. Então, hoje eu tenho R$200 para investir no marketing da minha empresa. Como que eu vou investir esses R$200 de forma sábia? E aí, lembrando, gente, que marketing você planta e colhe daqui a um tempo. Sim. Seja no marketing online ou no offline. Não adianta a gente querer plantar hoje para colher amanhã. Não existe isso. Não tem jeito. Você tem que pegar esse dinheiro que você reservou e ser intencional com ele. Seja até no mínimo. Então, assim, o que esse dinheiro... Vou dar um exemplo. Você fala assim, meu público é o cara que está lá no Instagram. Vamos supor, tá? E aí você sabe que o Instagram é uma mídia de oportunidade. Sim. As pessoas começam a te seguir. Para as pessoas começarem a te seguir primeiro lá, para você virar uma autoridade, você tem que fazer feed, você tem que fazer stories, você tem que fazer reels. A gente sabe, por exemplo, que hoje feed, a gente tem que entrar no Canva, tem assim, a pessoa está no seu dia a dia ali. Então, eu pego os meus R$200 e arrumo uma ferramenta para me ajudar no feed, o restante eu faço. É isso que a pessoa tem que pensar. Ou então, por exemplo, a gente sabe hoje que você assistir um vídeo, até que na DPG, no nosso site, no nosso YouTube, tem um passo a passo de como criar um Google Meu Negócio. Porque as pessoas na região te procuram. E isso você consegue fazer de graça. Se você não quiser fazer de graça, tiver com dinheiro, você pode contratar a DPG para fazer isso. Porém, tem que ser o quê? Intencional. E mais que intencional, Isaac, é você saber aonde esse público está. E para eu saber onde esse público está, eu preciso estudar. Então, hoje eu tenho Google, eu tenho grupos, eu tenho ChatGPT, que eu consigo pegar essas informações. Mas a pessoa tem que parar para fazer o quê? Planejamento, análise. O que acontece é que muita gente faz o quê? A fazeção. O brasileiro tem mania de fazer o quê? Sair na fazeção, sem pensar um pouquinho. E aí, sabe o que acontece? Ele acaba perdendo dinheiro, porque ele vai jogando dinheiro, não sabe nem direito o que está fazendo. Quais são os clientes que dão certo na DPG? São os clientes que se envolvem com a gente. São os clientes que estão atentos, estão dando dica ali, estão passando as informações para nós, tal. Porque o marketing da empresa é muito importante para ficar jogado ou numa agência ou na pessoa do marketing. Então, se a pessoa for intencional, ela vai, de fato, saber como investir e com quem investir. Sem dúvida. E dentro disso, você trouxe um ponto importante, que é a questão ali do estudo. Na minha visão, eu compartilho da mesma visão que você. Se a pessoa ela não tem tanto recurso no momento, ela tem que investir tempo. E aí não adianta também, é aquela questão da mentalidade também. Não adianta ela ter a mentalidade que ela vai começar o expediente dela às 6 horas da manhã, vai terminar às 18, 6 horas não, 8 horas da manhã que seja, e vai terminar às 18, a parte burocrática do trabalho e acabou. Não, ela tem que encontrar um tempo para essas ações. Até porque o que vai alavancar o crescimento dela, sem dúvida, é o marketing. E se ela não tem dinheiro para investir numa agência ou numa contratação de um profissional ou de qualquer outra solução, ela precisa estudar, aprender e ver o que ela pode fazer. E hoje já tem, tanto no YouTube, no próprio YouTube da DPG e de outras empresas, de outros parceiros, já tem soluções a respeito disso. Existem milhares de academias, como a gente mesmo tem o DPG Academy, que tem muita instrução, tem mentorias a preços ali mais acessíveis também para as pessoas. Então é aquela visão, ou você investe o seu tempo ou o seu dinheiro.
Se você não está disposto a investir nada, seu resultado vai ser nada. Então, é uma escolha. E, claro, parte também da mentalidade, parte também da pessoa tomar essa decisão. E por falar em intencionalidade, a próxima pergunta, ela já é uma pergunta falando um pouquinho mais de estratégia. Qual foi a estratégia que mais impactou o faturamento dos escritórios contábeis que cresceram? Você comentou um pouquinho, né, sobre o perfil dos clientes que dão certo. Então, fala um pouquinho mais sobre a estratégia em si, ou o que foi feito para esses clientes que deu certo e ajudou a crescer o faturamento deles. Bom, vamos lá. Mais uma vez, eu vou insistir nisso. Então, o empreendedor ele fez a virada de chave na mentalidade. Então, a primeira coisa que ele entendeu é que ele precisa ter vendas. Ponto. Ah, Marta, preciso do marketing? Meu, você já tem marketing. De uma forma ou de outra, você já tem marketing. A partir do que eu já falei aqui. Produto, vendi alguma coisa, indicação, já tem o marketing. Mas aí tem uma pessoa ali, ou ele vai se dedicar às vendas. E aí, o que é se dedicar às vendas, né, Isaac? Se dedicar às vendas é o seguinte. Então, esse cara que cresceu, vamos pegar ele lá no começo, que estava com a base só com indicação, estava no operacional. Aí ele pensou assim, preciso vender mais, o que eu preciso fazer? Preciso estar nos grupos de network. Eu vou mapear aqui quais são os grupos de network e vou começar a participar deles. Seja gratuito, seja pago, do Sebrae, por exemplo. Muito cliente que conheço participou bastante do Sebrae, BNI, enfim. E ali eles começam a se destacar, a conversar. Tem esse tino de vendas, gosta de se comunicar, se relacionar com as pessoas. Então, ele já deu esse primeiro passo mostrando que ele, eu sou contador, te ajudo a melhorar aí teu faturamento, a você pagar menos impostos e assim por diante. E aí, falou assim, caramba, só isso daqui não vai dar jogo. Eu descobri que eu preciso estar no digital. Então, quais são as possibilidades digital para a minha vida? Eu preciso ter um site, um Google Meu Negócio, preciso ter conteúdo no blog, preciso fazer vídeo, preciso ter uma rede social bem estruturada. E aí, o que ele fez? Ele começou a estruturar essas coisas aqui. O cara que é vendedor, ele falou assim, putz, só isso aqui não adianta. Eu preciso estar onde? Eu preciso ter stand nos eventos dos meus nichos. Sim. Médico, fonoaudiólogo, enfim. Aí ele vai lá e mapeia. Então, o cara que está pensando em venda, fala assim, caramba, eu preciso estar nesse meio, nesse movimento e começar a me vender. Porque, mais uma vez, marketing é falar, eu estou aqui. Para a pessoa olhar para você, e a partir do momento que a pessoa olhou para mim, o que eu faço? Eu vou ali entregar um valor para ela em dado momento, querer uma proposta e fechar comigo. Então, o que esse pessoal fez? Esse pessoal mapeou todos os canais, colocou uma pessoa responsável por isso. Naquele dado momento, ele era o responsável. Se ele tem um sócio, que é o perfeito, Isaac. Então, assim, se você tem sócio, qual vai ser o sócio que vai cuidar do marketing comercial? E quem vai cuidar do operacional? Se você não tem sócio, vai ter que se virar nos 30, como você falou, né? Das 8 às 18 que eu vou crescer. Mas se eu tenho sócio, a gente sabe que muita gente tem sócio, qual dos dois faz esse papel? E esse cara aqui, ele começou a se dedicar a marketing e vendas e cresceu muito. Eu vou dar um exemplo aqui da Confirp. O Richard veio fazer uma contabilidade aqui em São Paulo muito grande. Ele veio fazer um podcast comigo. E o que ele falou? Ele falou assim, Marta, desde o começo eu entendi que eu precisava vender. Desde o começo eu entendi que eu precisava ser visto. Então, eu contratei assessoria de imprensa, eu diminui o Prolabore, eu comecei, quando surgiu o digital, eu corri atrás do digital para ver, eu comecei a fazer evento dentro da minha empresa, programa de indicação, ou seja, olha a mentalidade. Então, hoje é uma das maiores contabilidades que tem em São Paulo, com 300 funcionários, por exemplo. Mas porque lá atrás ele já tinha essa mentalidade de vendas. Então, quem cheira, quem respira vendas, ele começa a perceber que vendas e marketing andam juntos. Sim. E a partir desse momento, ele vai crescendo. A DPG nunca quebrou, Isaac, porque os sócios da DPG, eu e o Alex, a gente sempre tem uma mentalidade muito vendedora. Então, quando o caixa estava ruim, o que a gente fazia? Põe venda para dentro. Óbvio que a gente, no começo, a gente não tem a noção, tá? Mas a gente vê que não é só isso que vai fazer uma empresa crescer, se equilibrar. Mas é isso que faz uma empresa se manter. Sim. Entendeu? Sim. Então, é isso. Então, se o cliente vai embora, você vendeu, repõe. Óbvio que tem um conjunto de coisas, mas o que eu percebo? As empresas que começam a crescer, que crescem, chegam em um certo patamar, os sócios ou o sócio sempre tem ali uma mentalidade de vendas. Concordo.